está aí, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 22. Eu quero ler apenas um versículo porque a passagem é muito conhecida. Que só de falar o capítulo, alguém já identificou qual é o contexto da história. Gênesis capítulo de número 22, eu vou ler o versículo 6, que diz assim o texto: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Amém? Só até aí, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos passar alguns versículos sobre esse contexto maravilhoso, né? É a história, né, do momento em que Deus prova o patriarca Abraão, né, através de um chamado, e nesse chamado ele tem que ir juntamente com seu filho à terra de Moriá. Isso é interessante porque diz a terra de Moriá. Às vezes a gente fala o Monte Moriá, né? Mas é a terra que chama Terra de Moriá. E lá eles hão de oferecer um sacrifício, hão de realizar um holocausto em uma montanha que Deus ainda haveria de revelar, né? Então é a história, como eu disse aos irmãos, muito conhecida, né? A gente pode extrair desse texto muitos ensinamentos. Os irmãos que são cristãos aí há muito tempo, frequentam a igreja há muito tempo, tenho certeza que já ouviram dezenas, centenas de mensagens, né, com base nesse texto, com base nessa passagem. A gente pode destacar, por exemplo, a obediência de Abraão, né? De uma forma imediata. Deus falou com ele, e ele, versículo 3, que ele se levantou já pela madrugada e já começou os preparativos. É algo tão difícil que Deus exigiu de Abraão, e ele imediatamente se prontificou em obedecer, né? Mas não é esse o enfoque, ou não é esse bem o enfoque que eu gostaria de trazer hoje aos irmãos, né? Atente-se para a história. Eu gostaria que a gente colocasse hoje às vistas mais a vida de Isaque, porque a gente sempre observa essa passagem e até se posiciona no lugar de Abraão, né? Para quem é pai, né, lê essa passagem e fala: meu Deus, é o filho que tem que ser. Faço uma proposta aos irmãos: tentem colocar-se no lugar de Isaque. Analisa a história. Veja que Deus falou com o pai dele, né? E o pai prepara tudo e eles partem. Diz o texto que é uma viagem de 3 dias até chegar a um ponto em que Abraão vai olhar. Então Deus vai identificar o lugar para ele, vai dizer: ali é o local. Até então foram 3 dias de viagem, né? E enfim, quando eles chegaram no lugar, versículo 4 do capítulo 22 diz que ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então disse Abraão, versículo 5: ficai-vos aqui com o jumento. Isso ele está falando com os moços que acompanharam, porque saíram nesta missão. Abraão, seu filho Isaque, 2 moços, a carga, o jumentinho carregando tudo isso. Quando chegou no ponto que Deus determinou e falou: é aqui ou é ali, né? Então Abraão olhou para os moços e disse: ficai-vos aqui com o jumento, eu vou e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós, né? Então dali para frente vai só Abraão, Isaque e as cargas. Agora a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: qual era o objetivo dessa viagem? Lembra que eu falei para os irmãos para nós nos colocarmos na pele de Isaque esta noite? Para um pouquinho e pensa comigo. Se nós chegássemos a Isaque no meio dessa viagem, né? Fôssemos um forasteiro, encontrássemos aquela caravana e encontrássemos e perguntássemos a Isaque, falássemos: Isaque, qual é o objetivo dessa viagem? O que vocês estão fazendo nessa viagem? A resposta de Isaque seria assim: eu estou indo com meu pai, né? Nós vamos
fazer um ato de adoração, né? O sacrifício para nós é algo meio insano, né? Às vezes é difícil de compreender, mas para ele era uma situação real. A adoração, né? Holocaustos, nós vemos na Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, eram pessoas de adoração. Então, isso era um ato comum, não era nada estranho para Isaac a adoração. Então, nós estamos indo como alguém que vai à igreja, como alguém que vai a algum lugar, como alguém que vai acompanhar o pai, como alguém que tem um objetivo, e esse objetivo, ele está participando, é o objetivo do pai, e ele vai, né? Até o versículo 7 do capítulo 22, a gente consegue perceber, o texto nos deixa crer que Isaac, ele não sabia de muitos detalhes sobre esse holocausto. O máximo era uma dedução, alguma coisa, mas o texto no capítulo 22, versículo 3, diz que quando Deus falou com Abraão, Abraão se levantou, albardou seu jumento, tomou os seus moços e Isaac seu filho e levantou e foi ao lugar. Então, até o versículo 7, Isaac não tinha todos os detalhes desse objetivo, dessa viagem que eles estavam fazendo. Em sua mente, o objetivo era simplesmente ir com seu pai e oferecer um sacrifício a Deus. E aqui eu quero parar um momento para dizer o seguinte, que de certa forma, nós, ou parte de nós que estamos ouvindo, ou algumas pessoas, elas traçam os seus objetivos. Elas estão envolvidas em objetivos. Desde que nasceram, desde que alcançaram a sua adolescência, elas traçaram as suas metas, têm os seus objetivos de vida, ou então são participantes de objetivos alheios, né? E como Isaac, naquela situação, elas estão envolvidas, simplesmente acompanhando o objetivo, a meta, aquilo que fora o seu pai o convidou para aquela atitude e ele foi, né? E talvez como Isaac, ou igualmente como Isaac, a gente não tem todos os detalhes. A gente traça, a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe qual é o objetivo, mas não tem todos os detalhes. E veja que Isaac, observando ao seu redor, tudo estava indo bem. Até chegar ao objetivo foram 3 dias de viagem. Então caminha, para, né? Aí faz uma paradinha, é o fogo, é uma comida, agora vamos ter que dormir. Ele dorme, levanta, arma a sua barraca, recarrega ali as costas do jumentinho, vamos em frente, isso 3 dias, e tudo estava cooperando para o bem daquele objetivo, que era ir oferecer holocausto. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que quando chega um determinado momento deste objetivo, desta viagem, desse trajeto, Isaac, ele olha e percebe. Ele percebe o quê? Ele percebe que está faltando alguma coisa. De repente, ele percebe que tudo estava pronto, estava tudo certo, né? Mas para oferecer o holocausto ou para atingir aquele objetivo, faltava o principal. Veja que no versículo 7 diz que Isaac olha para Abraão, fala com ele, diz assim: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o principal? Se nós estamos vindo aqui para fazer o holocausto, então o principal está faltando.
Se o objetivo era o holocausto, como fazer esse sacrifício sem o principal? Então ele para. Ele fala, espera aí um pouquinho. A gente já caminhou 3 dias e agora me ocorreu uma coisa, pai. Cadê o principal? E como é impressionante que mesmo com a organização de Abraão, né, de preparar tudo, lenha, cutelo, jumentinho, até 2 moços acompanhando, estava tudo preparado, mas quando se nota que falta o principal, de repente tudo perde o seu valor. Nós temos fogo? Temos fogo. Nós temos a lenha? Temos a lenha. Tem até o cutelo preparado. Está tudo pronto. Só não tem o principal. E quando falta o principal, então não adianta ter fogo, não adianta ter a lenha, não adianta ter o cutelo, porque está faltando o principal. Quantas pessoas, irmãos, de repente elas não se identificam com Isaac exatamente nesse momento. Estão caminhando na sua vida, na sua trajetória, na sua existência, cheio de objetivos, cheio de metas, se organizaram nos seus objetivos e nas suas metas, mas de repente elas param e percebem que está faltando alguma coisa. Está faltando o principal. E às vezes as pessoas podem até perguntar assim, por que a minha vida parece que está parada? Por que parece que o negócio não desenvolve? Por que eu tenho uma sensação de tristeza? E às vezes não me falta nada. Eu tenho uma boa casa, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho uma condição de ir ali, comprar o que eu quero comer, o que eu quero beber. Por que eu sinto essa angústia? Eu tenho família, eu tenho filhos. Outros podem dizer, eu tenho cargo, aquele tão sonhado cargo que eu lutei, que eu batalhei, que eu estudei na faculdade para isso, eu tracei as minhas metas, o meu objetivo. Por que eu alcancei, mas não está legal? Sabe por quê? Porque aconteceu exatamente igual aconteceu com Isaac. Isaac para, olha, percebe que está faltando o principal. O que é o principal aqui, irmãos? O principal é o Cordeiro, louvado seja Deus. Existe um historiador chamado Harold Willmington. Ele tem um trabalho muito legal, né? Um compêndio de teologia muito interessante, e tem algumas frases. E ele disse uma frase, eu vi, né? Eu li na verdade. Ele diz assim, que o mundo ele faz as perguntas certas. Às vezes as pessoas fazem até a pergunta certa. O que está faltando? Está faltando alguma coisa. Eu sei que na minha vida está faltando alguma coisa. Então, às vezes as pessoas fazem os seus questionamentos, as suas indagações certas. O problema é que elas procuram as respostas erradas. Onde encontraremos a nossa salvação? O que está faltando no nosso objetivo de vida? Foi o questionamento de Isaac. E talvez é o questionamento de muitos que estão ouvindo. O que está faltando para eu ter a alegria